Hoje nós vamos ter mais uma história que tem a ver com você. E para isso eu queria que você abrisse a sua Bíblia no primeiro livro de Samuel, no capítulo 12. Hoje, gente, eu estou muito feliz. Minha mãe veio, hein, mãe? Ô, mãe, fica de pé aí, o pessoal te dá uma salva de palmas, fica de pé. Aí, ó, aí, ó. 80 anos, meu pai é 81. Obrigado, mãe. Quando você vem, a casa fica mais feliz, viu? Viu? Então, primeiro livro de Samuel, no capítulo 22, versículo 1, nós lemos assim: Davi fugiu da cidade de Gate e foi para a caverna de Adulão. Quando seus irmãos e a família de seu pai souberam disso, foram até lá para encontrá-lo. Também juntaram-se a ele todos os que estavam em dificuldades, os endividados e os descontentes, e ele se tornou o líder deles. Havia cerca de 400 homens com ele. De lá, Davi foi para Mispá, em Moabe, e disse ao rei de Moabe: posso deixar meu pai e minha mãe virem para cá e ficarem contigo até que eu saiba o que Deus fará comigo? E assim ele os deixou com o rei de Moabe. E lá eles ficaram, enquanto Davi permaneceu na fortaleza. Contudo, o profeta Gade disse a Davi: não fique na fortaleza, vá para Judá. Então Davi foi para a floresta de Herete. Hoje nós vamos vivenciar mais um momento da trajetória de Davi. E que momento é esse? Veja só, o Davi estava sendo perseguido pelo Saul. E quando o Saul tentou matar o Davi, o que aconteceu? O Davi teve que fugir. E quando ele fugiu, ele perdeu o emprego dele. Era um empregão, né? Ele era o general de um exército grandioso. Ele perdeu a casa dele, porque ele morava no palácio. Ele morava provavelmente em algum aposento conectado do palácio, sendo o super general de Saul. Ele perdeu sua esposa, porque ele tem que fugir, deixou a esposa para trás. Não tem como levar a esposa. Ele perdeu os seus amigos, porque o melhor amigo dele se chamava Jonatas, que era o filho de Saul. Mas agora ele teve que ir embora, e o amigão dele, o amigão ficou para trás. Ele perdeu sua cobertura espiritual. O seu líder espiritual se chamava Samuel. Ele não pode encontrar Samuel. Ele não tem como ter uma orientação, um gabinete, um bate-papo. Ele agora não tem o mínimo de assistência. Sabe, tem momentos na vida que parece que tudo deu errado. Tem momentos na vida que algumas coisas acontecem que deixam a gente assim, completamente desbaratinado. E esse é o momento de Davi. A única coisa que ainda restava, ele perde agora: a autoestima. E quando ele perde a autoestima, o que ele faz? Ele vai para uma caverna. Deixa eu te perguntar, na caverna se constrói alguma coisa? Na caverna se edifica alguma coisa? Na caverna se aprende alguma coisa, se avança alguma coisa? Humanamente falando, caverna é lugar para nada. Ele vai para a caverna porque a expectativa dele é esperar a morte. Saul vai acabar me achando, porque ele não tem nem como fugir. O Saul tem gente espalhada pelo reino inteiro, pessoas que poderiam achar o Davi a qualquer momento. Então a vida dele agora está sendo uma vida de expectativa do pior. Eu lembro a você que o último momento que a gente tem no capítulo anterior é Davi num lugar chamado Gate, fingindo de maluco para não morrer. Lembra disso? Fingindo de maluco para não morrer. Davi agora não tem nem autoestima mais. O cara que era o campeão, o cara que enfrentava urso, enfrentava leão, enfrentava gigante, enfrentava exército, agora tudo parece que desabou. E aí é nesse contexto que ele vai para a caverna. O que representa a caverna?
Me ajuda com as crianças, gente. O que representa a caverna? A caverna representa a profunda angústia. A caverna representa a depressão. A caverna representa a desesperança. A caverna representa uma falta de expectativa de que alguma coisa possa ainda dar certo. Quando a gente define a caverna, talvez a gente diria assim: estou no fundo do poço, é o fim do túnel, não tem mais jeito. Davi se encontra nessa situação, e aí eu pergunto para você: qual é a tua caverna? O que rouba o teu rebolado, como a gente fala no popular? Qual é a situação que você está numa alegria danada aqui, vivendo um momento maravilhoso, mas quando você é conectado com aquela situação, você é lembrado daquela situação, em qualquer ambiente que você está, a frustração chega, a frustração te toma, você fica parecendo uma pessoa bipolar, porque você está feliz, você está bem, você está num momento legal, mas alguma coisa acontece que você fala. Todos os dias, a tua caverna é aquela situação que todo dia rouba a tua energia, tua paz, tua alegria, tua bênção. Alguns entram e saem da caverna várias vezes no dia. Alguns moram lá. São muitas pessoas que vivem a angústia, que vivem a tristeza, que vivem em cavernas, um mundo paralelo, um desejo de fuga da realidade, um desânimo de vida. Você vai dormir, quando acorda fala: caramba, queria continuar dormindo para sempre. Tem alguma coisa na tua vida que te deu aquela angústia de estar acordado? Tem alguma coisa na tua vida que te deu tristeza de estar acordado? Tem alguma coisa na tua vida que você fala assim: como que aconteceu comigo? E talvez você tenha orado, você pediu a Deus: Senhor, me abençoa, Senhor, resolve, e você já falou tantas vezes e nada mudou. E agora a situação é: vou para a caverna, vou ter que dormir com esse barulho, vou ter que morrer com esse problema, vou ter que viver isso para sempre. E isso é uma caverna na sua vida. O que nos leva para a caverna normalmente? Algumas coisas. Primeiro, preocupação com a vida material. No capítulo 19, versículo 9, Davi é atacado por Saul. Saul tenta matá-lo com uma lança, ele foge, perdeu o emprego. Sabe o que aconteceu pouco depois? Ele tem que ir até um sacerdote e mendigar pão. Ele fala: cara, você tem alguma coisa para comer? Ele fala: cara, só tem um pão velho aí, irmão. Só tem um pão aí, um pão que foi colocado aí na proposição e tal. Ele fala: me dá esse pão aí, cara, que eu estou morrendo de fome. Ele chega a um ponto que qualquer pedaço de pão é suficiente, porque ele não tem nada. Uma segunda coisa que leva a gente... mas é bom dizer uma coisa, né? Às vezes, as preocupações financeiras, elas são fruto de situações inéditas na vida. Uma doença que chega, um problema, uma pandemia. Mas tem situação financeira que chega por nossa incompetência, por nossa mania de não viver a nossa vida, mas viver a vida dos outros. Querer morar no bairro que o outro mora, querer ter o carro que o outro tem, querer comer o que o outro come, querer viajar para onde o cara foi, querer ter a roupa que o outro falou que é importante, e aí a gente começa a viver a vida do outro. E por causa disso, a gente não tem a nossa vida regrada. Eu conheço gente que come batata de marechal, feliz da vida. Não deve a ninguém. Não dorme preocupado que o dólar subiu. Eu conheço gente que come o seu churrasquinho de gato no final de semana, tal, com os amigos, numa boa, é o que dá. Não vai comprar aquela carne cara de R$ 1.500 um pedaço. Não vai. Vai comprar o que dá e está lá, e não deve a ninguém. Eu não estou falando que você não pode melhorar de vida. Eu não estou falando que você não pode ter uma coisa melhor na vida. Só estou dizendo que o preço disso não pode ser seu desespero emocional que te leva para a caverna. Você precisa ter coerência no seu plano de sucesso, de crescimento. Mas uma segunda coisa que leva a gente para a caverna é o isolamento.
Isolamento. Talvez você tenha perdido alguém na sua vida. Você perdeu um ente querido, você perdeu uma amizade, você perdeu um amor. Davi perdeu a esposa, perdeu o melhor amigo, perdeu a família. Ele não pode encontrar com ninguém, perdeu sua liderança espiritual, ele está sozinho na caverna. Você já imaginou que é uma pessoa ir para uma caverna, ficar sozinho na caverna? O isolamento provoca em nós depressão, angústia. Uma terceira coisa que nos leva para a caverna é o negativismo. No capítulo 20, versículo 3, Davi vai dizer para Jonatas: Jonatas, eu estou a um passo da morte. Jonatas, só me resta morrer. Jonatas, danou-se, já era, cara. Eu estou perdido. Eu estou prestes a morrer. Quando Davi vai para a caverna, eu te pergunto: vai fazer o que na caverna? Que solução tem na caverna? Que ajuda ele vai ter na caverna? Que milagre tem a caverna? O que ele pode esperar de uma caverna? Não tem nada que possa auxiliá-lo na caverna. É o desespero de falar: vou para lá até quando der. Se tiver que morrer, morro logo lá. Já era. Talvez você esteja assim. Algumas coisas deram errado e você acha que para todo mundo dá certo, para você não. E talvez você diga: algumas pessoas têm uma capacidade que eu não tenho. Ei, talvez você não saiba a capacidade que tem e que outros não têm. Talvez você queira ter lucratividade, vitória naquilo que o outro é bom, e você não compreendeu aonde Deus quer fazer você celebrar, aonde Deus quer fazer você prosperar, aonde Deus quer fazer você avançar. Sabe? Uma quarta coisa que leva a gente para a caverna são os traumas. Imagina a vida de Davi, um moleque bonitinho, gente boa, trabalhava com o pai, cuidava dos animais. Um dia um leão apareceu, ele peitou o leão. Apareceu um urso, ele peitou o urso. Um dia ele foi ver os irmãos dele que estavam lá na guerra contra os filisteus. Tinha um gigante lá e falou: meu irmão, gigante é o caramba, vem para cá. Ele parte para cima, moleque de bem com a vida, ousado. Só que agora, cara, ele é um fugitivo. Saul não tem projeto de vida. A única coisa que Saul quer na vida é matar Davi. Todo mundo que chega para Davi fala: cara, o Saul está desesperado lá. Ele falou que vai te pegar. Ele falou que você não vai sobreviver. Ele agora é uma pessoa que não consegue ir num lugar para comprar um pão. Ele não consegue ir num lugar para bater um papo. Ele agora só pensa que ele está à beira da morte, ou seja, ele está traumatizado. Por isso que no versículo 1 do capítulo 20, ele diz: é uma injustiça que fazem comigo. E no capítulo 20, versículo 41, ele chora amargamente por causa de Saul. Ele fala: Jonathan, ele quer me matar mesmo? Jonathan fala: Davi, o meu pai vai te matar. O cara que peitava, o cara que enfrentava, agora chora copiosamente. Ele está traumatizado. Mas tem mais uma coisa que leva a gente para a caverna: é o medo. Sabe, o medo, Davi tem medo de ser morto. E no capítulo anterior, ele está em Gate, e aí o pessoal reconhece ele, e fala: vem cá, você que matou Golias. Golias era o principal cidadão de Gate. O Davi foi se esconder na cidade do principal herói da cidade que ele matou. Quando você está em depressão, você só escolhe burrada, lugar errado e gente errada para ouvir, meu. Aí o pessoal fala: ele aqui, é o Davi que matou Golias. Aí está vindo o rei com os soldados. Davi fala: deu ruim, vou morrer. Sabe o que ele faz? Ele começa a babar, e começa a pegar e riscar as portas, babando. Ele fica que nem um maluco, ele finge maluco. Aí o rei fala: está maluco já? Vou nem me perder tempo com ele não. Davi está morrendo de medo de morrer. Na vida a gente tem medo. A gente tem medo do que vai ser de uma filha, tem medo do que vai ser de um filho, tem medo do que vai ser de um casamento,
tem medo do que vai ser de uma conta para pagar, tem medo de quem vai cuidar de um filho especial que a gente tem medo de como que vai ser o amanhã, se eu não tiver uma renda extra, já que a minha aposentadoria, ela não é o suficiente para pagar as contas todas. O medo mexe com a gente, e muitas vezes a gente começa a adoecer, começa a paralisar, porque o medo faz isso. Em vez de te promover, em vez de te incitar a criatividade, pensar em novos horizontes, o medo te paralisa, te interrompe. O medo faz você produzir menos do que você já produziu, ao invés de produzir mais ainda para resolver uma situação que te provoca medo. Quem entendeu? E aí você fala, é verdade, pastor, eu tenho algumas cavernas na minha vida, qual é a sua? Quando a caverna parece ser a única alternativa, precisamos saber algumas coisas. E a primeira coisa é que ir para a caverna não significa que você não seja homem de Deus ou mulher de Deus. Algumas pessoas não conseguem se perdoar de ter ido para a caverna, e aí ficam piores ainda. Ei, quem está na caverna não é um Zé Ninguém não, amigo. Quem está na caverna não é um Zé Ruela não. Quem está na caverna é Davi, o vencedor contra o grande gigante Golias. Quem está na caverna é o homem segundo o coração de Deus. Quem está na caverna é o futuro rei de Israel. Quem está na caverna é um homem que Deus olhou e falou assim, é esse que vai ser o meu ungido para liderar o meu povo, e se tornaria o maior rei de Israel. Quem está na caverna é um cara preparado. Ei, leve na boa ter ido para a caverna. Você é normal, você é humano. Quando eu entendo que ter ido para a caverna não me diminui, eu falo, vim para a caverna e quero sair, porque caverna não é lugar de destino, é lugar de passagem. Mas quando você olha para a caverna e diz, nossa, eu não tenho fé, eu não tenho Deus, eu não tenho Espírito Santo, eu não tenho capacidade, e tal, então a caverna se torna uma prisão perpétua. Mas quando eu digo, estou na caverna, e aí, como é que está? Estou na caverna. E o que vai ser? Vou sair, pô. Tu acha que vou ficar aqui? Tu acha que tendo o Deus que eu tenho, eu vou ficar na caverna? É opção para mim ficar na caverna? Eu não, eu vou sair da caverna. A caverna não me deterá. Quem está entendendo? Um homem dizia, homem de Deus não fica doente. Homem de Deus não fica doente. Sabe o que aconteceu? Pegou um câncer. Ele tinha escrito um livro, várias igrejas começaram a se basear no livro dele. Aí ele pegou um câncer, sabe o que ele fez? Se escondeu. Ele não queria que ninguém soubesse que ele estava com câncer, e ele começou a fingir que ele não tinha câncer. Ele começou a ser um negacionista sobre a sua dor. O que aconteceu? Morreu. Quando nós achamos que somos super-homens e super-mulheres e que estamos acima das cavernas, a gente não entende que a caverna pode acontecer. Tem pancada que é mais forte, tem situação que pega a gente, tem chute que é no meio da testa da gente, e a gente fica meio balançado. Mas nós vamos recuperar a emoção, recuperar a cabeça, recuperar a consciência, recuperar a fé. Amém? Posso ouvir um amém? Mas em segundo lugar, quando a caverna parece ser a única alternativa, saiba que quando somos reduzidos a nada, não significa que o Deus soberano quer acabar com a nossa vida, Ele só quer redirecioná-la. Davi foi para a caverna, parecia que era o fim, achou que ia morrer, chegou na caverna sozinho, vou morrer aqui. Se tiver um urso aqui dentro, já me engole logo, vou morrer aqui. Aí, diz o texto, no versículo 2, também juntaram-se a ele todos que estavam com dificuldades, os endividados, os descontentes, e ele se tornou o líder deles. Havia cerca de 400 homens com ele. Sabe, os caras mais ferrados de Israel, os caras mais endividados, mais estragados, mais decepcionado, mais problemático, começaram a ir atrás do Davi. De repente o Davi olha, está chegando gente, fala, meu Deus do céu, já estava sozinho, cheio de problemas.
Ô Deus, está de brincadeira. Por que tu mandou? Começa a chegar uns caras esquisitos, uns sem barba feita, cabeludo, um fedido, uma semana sem tomar banho, uns caras nervosos, uns caras brigão. Pois é, a caverna não era o fim, Deus só estava redirecionando Davi. Ali na caverna, ele tem a escola para reinar. Ele começa a entender que ele vai ter que reinar para todo tipo de gente. Ele começa a entender que as pessoas, quando chegam na igreja, não chegam prontas, e quando chegam no reino, não chegam prontas. As pessoas têm que ser preparadas, as pessoas têm que ser motivadas, as pessoas têm que ser auxiliadas. Ali na caverna, ele começa a ter lições de Deus, para que Deus redirecione a sua vida. Ali ele aprendeu que não dá para ter medo de fazer o que tem que ser feito. Pastor, que lição foi essa? Você lembra que ele foi no sacerdote buscar comida, não foi? O sacerdote deu comida para ele, no capítulo anterior, deu comida para ele, e deu para ele a espada de Golias. Tinha um cara chamado Adog, um filho das trevas, ex-morador de Brasília. Esse desgraçado, ele estava lá perto do sacerdote. E aí ele está lá perto do sacerdote. E aí o que aconteceu? O Davi olha para ele e fala: cara, esse Adog vai contar para o Saul que ele viu aqui. Esse miserável vai contar o que ele percebeu aqui. Adog não, desculpa, Doeg. Esse Doeg vai contar. Mas o Davi fala: não, de repente não conta, deixou para lá. O Doeg vai até o Saul e fala: Saul, quero te contar um negócio. O quê? O sacerdote deu pão para Davi e deu o que para Davi? A espada de Golias. Sabe o que aconteceu? O Saul manda chamar o sacerdote, fala: por que você deu pão e deu espada para Davi, que é meu inimigo? Ele fala: mas Davi, o nome do sacerdote era Aimeleque. Ele fala: mas Davi é teu genro, Davi era teu general, Davi era teu homem de confiança. Como é que você fala que ele agora é o teu inimigo? O Saul fala assim: se você não está sabendo, saiba que agora é meu inimigo, e você ajudou meu inimigo, e por causa disso, você e todos os seus auxiliares vão morrer. 85 sacerdotes foram mortos. Nenhum soldado de Saul teve coragem de pegar a espada para matar os sacerdotes. O desgraçado do Doeg veio de avião de Brasília, foi lá e matou os 85 sacerdotes. Querido, bota uma coisa na tua cabeça. Davi viu o perigo, não fez o que tinha que ser feito. Tem coisa na tua vida que você tem que matar. Se Doeg fosse morto, 85 homens de Deus não seriam mortos. Tem coisa na tua vida que, se você não matar, ela vai matar a gente que você ama. Tem amizade que você tem que matar. Não é amizade, é doença. Não te ama, não te respeita, não vibra com o teu sucesso. Tem raiva da tua rede social. Tem raiva do tratamento que teu marido te dá. Tem raiva do tratamento que a tua mulher te dá. Tem raiva do que a tua filha conquistou. Ei, tem coisa que você tem que matar. Tem lugar que você vai que você tem que matar. Você não pode mais lá. Não te faz bem, não melhora a tua vida, não te ajuda em nada. Tem sociedade que você tem que matar, com inteligência, não é jogar fora não. Vamos negociar, fulano, o que você quer fazer? Eu compro tua parte, você compra a minha, tal. Você é meu amigo, gosto de você. Tem coisa que você tem que matar. Tem ambiente que você tem que matar. Tem um cara do financeiro da sua empresa que você tem que matar. Mas é matar no sentido assim, promover para o mercado de trabalho. Cara, está te roubando há anos. Você já percebeu, mas você fica com medo e tal. Tem coisas que você tem que matar da sua vida. Você tem que pedir a Deus sabedoria. Falar: Deus, o que eu mato na minha história? Porque se você não matar, essa coisa vai te matar, ou vai matar alguém que você ama. Quem está entendendo? Tem conversas que você tem que matar.
Tem gente que você não tem como evitar, é da sua família, mas eles só te botam pilha errada, eles só te botam no caminho errado, eles te colocam contra teu pastor, teus amigos, tua família, teus filhos, tua mulher, teu marido, teu pai, tua mãe. Eles promovem no seu coração um sentimento maldito. Você precisa matar. Davi está aprendendo a ser um homem de decisão. Se tenho que matar, eu mato. Se tem que tirar, eu tiro. Se tem que colocar, eu coloco. Eu não vou mais adiar decisões. Quem entendeu? Mas tem mais uma coisa importante aqui. Quando a caverna parece a única alternativa, saiba que os momentos difíceis podem ser instrumentos para unir nossa família de verdade. Pode botar um tecladista para mim aí? Deixa eu te falar uma coisa. O Davi estava sem ver a família há muito tempo. Quem era o pai dele? O cara que, quando Samuel falou, um dos seus filhos será rei, o Jessé enfileirou todos, menos Davi, lembra disso? Quem eram os irmãos de Davi? Alguns deles eram soldados do exército de Israel, e esse povo, quando Davi foi lutar com Golias, os irmãos dele falaram o que para ele? Quem tu pensa que é, rapaz? Tu está se achando, rapaz? Tu veio para cá para ver morte, e esculacharam com ele, foi ou não foi? Pois é, a relação familiar não é lá essas coisas, né? E eles estão um tempo sem se ver. Mas olha o que diz o texto no versículo 1. Diz assim: quando seus irmãos e a família de seu pai souberam que ele estava na caverna de Adulão, foram até lá para encontrá-lo. Sabe, tem hora de dificuldade que Deus permite, porque é a única chance desse casamento não acabar. A única chance da gente vencer uma coisa chamada orgulho. Teu casamento está acabando por quê? Pastor, porque a gente não está tendo vida sexual legal. Não, isso não é orgulho, porque ela não te procura, você não procura. Fez isso, também não vai ter, não sei o que lá, guerrinha de sexo, e papapá, então não me procurou também, agora eu vou dar de gostoso, e papapá. E vocês, por causa do orgulho, não foi o sexo, foi o orgulho que fez vocês não tratarem a vida sexual de vocês. Às vezes, o casamento é por causa de quê? Foi problema de dinheiro. Não foi problema de dinheiro, foi orgulho. Foi orgulho de não tratar a situação com mais mansidão, com mais carinho, de falar, poxa, tudo bem, a gente tem condição de gastar isso, mas nós estamos olhando para o futuro, e um dinheiro investido ao longo de alguns anos vai gerar uma renda que vai nos dar uma tranquilidade. Vamos curtir, mas vamos curtir hoje, mas vamos segurar amanhã, vamos fazer um equilíbrio de vida para a gente ter alguma coisa lá na frente, e a gente ter mais tranquilidade. Porque quem começa a investir com 20 e poucos anos, chegando aos 50 anos, se todo mês botar um negocinho lá, você vai ter milhões guardados lá no final. É uma questão de inteligência. Não dá para viver tudo, comamos e bebamos, porque depois morreremos. Não dá para gastar em qualquer coisa. Eu posso, eu gasto, eu posso, eu compro. Não, equilibra isso. É o orgulho. É o orgulho que faz você não procurar um filho que foi agressivo, desrespeitador. É o orgulho que faz um filho não procurar seu pai e falar, pai, eu errei, mas eu te amo. É o orgulho, é o orgulho. Davi, nesse momento, ele está na caverna. Seu pai entra, sua mãe entrou, seus irmãos entraram para abraçá-lo. Um filminho que eu vi uma vez, muito legal. Estava um menino assim, e ele estava à beira da morte, e o pai e a mãe, que estavam separados, eles foram lá para visitar o filho. A mãe chorando de um lado, o pai chorando de um outro, e o menino assim, muito fragilizado. Ele pede a mão da mãe, a mãe entrega a mão para ele. Ele pede a mão do pai, o pai entrega a mão para ele. E ele, quase morrendo, ele pega a mão dos dois e une. O choro toma o ambiente. Eles começam a chorar muito, chorar muito, chorar muito. O pai pede perdão à esposa, a esposa pede perdão ao pai. E no seio de morte do menino, o orgulho cai e a família vive. Não espere alguém morrer para ressuscitar a tua família. Não espere uma caverna para reconstruir tua casa.
Não espere uma caverna para tomar um posicionamento de vida. Não espere uma caverna. Sabedoria é não esperar a caverna para que isso transforme tua casa. Mas em quarto lugar, quando a caverna parece a única alternativa, saiba que a caverna é talvez a única chance de colocarmos nossas necessidades tão somente diante de Deus. Meus irmãos, como procuramos pessoas e circunstâncias para resolver problema? Quando estamos com uma dificuldade, a gente acha que sempre vai ter uma solução, que a gente tem um network, que a gente conhece alguém, no tribunal, que a gente conhece o senador, que a gente conhece o prefeito, que a gente conhece o governador, que a gente conhece o empresário, que a gente conhece... A gente sempre está achando que a gente vai conseguir, que a gente pode, que a gente tem como, que a gente vai fazer acontecer, e a gente às vezes vai lutando, e tudo dando errado, a gente tentando na nossa força, do nosso jeito, na nossa energia. Mas aí olha o que acontece. Quando você chega na caverna, amigo, que você está no fundo do poço, só tem um lugar para você olhar para cima. Às vezes, só a caverna te ensina que tem hora que tudo que você tem não vai valer de nada se não acontecer um milagre. Tem hora que só a caverna te ensina que tudo que você conhece, que você tem, dinheiro, investimento, conhecimento, diploma, tudo que você tem, não vai valer de nada se não acontecer um milagre. A caverna nos faz crer em milagres. Eu não sei qual é a tua caverna, mas Deus está falando hoje, ei, olha para cima. Davi está ali, e Deus manda um bando de porcaria, um bando de maluquete, um bando de doidão. Sabe o que aconteceu? Aqueles doidão todos se tornariam o maior exército da história. O milagre iria acontecer. Um grande empresário brasileiro foi sequestrado, ficou no cativeiro muito tempo. O cara muito fera, eu sou fã da carreira dele, aprendi muito com a carreira dele, já li muita coisa dele. E esse empresário revolucionário, depois que saiu do cativeiro, a polícia foi lá, estourou o cativeiro e resgatou ele com vida. Perguntaram para ele qual foi a grande lição do cativeiro, e ele disse: o cativeiro matou meu orgulho. Lá ele tinha que fazer xixi no banheiro imundo. Lá ele tinha que tomar banho na hora que os outros deixavam, num banheiro imundo. Lá ele tinha que comer o que davam para ele, quando davam. Lá ele não escolhia nada. Lá ele não tinha nem como fazer uma barba. Lá ele não tinha nem como cortar um cabelo. Lá ele era um Zé Ninguém, condenado à morte. Milhões de reais nas contas, empresas valiosíssimas, carros do ano importados na garagem, avião parado lá no hangar. Mas a vida dele naquele momento, na mão de um monte de gente doida, criminosa. Sabe, às vezes a gente só aprende o caminho do milagre na hora da caverna. Caverna não é lugar de desfecho da tua caminhada. Caverna é lugar do início do teu milagre. Em último lugar, quando parece que a caverna é a única alternativa, saiba que Deus é especialista em mandar as respostas de formas imprevisíveis. Como assim, pastor? Imprevisível? Gente, o Davi foi para a caverna sozinho, para esperar a morte. Ele chega lá e começa a chegar um monte de gente esquisita. Um monte de gente que não daria nada. Mas com o tempo Deus fala para ele: treine esse cara. E a caverna vira um centro de treinamento de exército.
E o Davi começa a treinar aqueles 400 caras, e os caras vão ficando cada dia mais aguerrido, mais vocacionado, mais firme. Os caras começam a ter agora uma paixão um pelo outro, uma unidade um com o outro, e se tornam o maior exército de Israel. E são os caras que vão blindar Davi, proteger Davi. São os caras que são capazes de enfrentar um exército inteiro para trazer um copo d'água para Davi, como eles acabaram fazendo. São os caras que vão fazer com que Davi vença todas as batalhas. Ali na caverna, Deus manda para ele a solução para ele sair da caverna para o reinado. Hoje Deus está dizendo para você: saia da caverna e vai reinar. Saia da caverna e vai reinar. Deus está mandando você reinar, e você diz: não, meu lugar é na caverna. E eu estou falando para você: sai da caverna, sai da caverna, sai da caverna. E aí você fala: tá bom, como que eu vou sair da caverna? Você precisa compreender qual é a saída imprevisível que Deus está mandando. Pastor, mas eu não sei. Pois é, busca intimidade. Quando se tem intimidade com Deus, nós temos chance de entender o que Ele está dizendo. Mas se nós não temos intimidade com Deus, Ele pode estar gritando que a gente não entende. Talvez tenha uma coisa que você está ignorando, que é o caminho para você transformar a sua família numa família muito feliz. Talvez tenha uma coisa que você está ignorando, que é o caminho para ganhar o coração do seu filho de novo. Talvez tenha uma coisa que você está ignorando, que pode resolver o seu problema financeiro de hoje para amanhã. Talvez tenha uma coisa que você está ignorando, que vai te dar sentido de vida, porque você até tem dinheiro, mas você não tem um propósito. Você não transforma o seu dinheiro em realizações para o reino de Deus. Talvez está do seu lado alguma coisa que revoluciona a sua vida. Você precisa orar, jejuar. Essa semana nós vamos jejuar 3 vezes, pelo menos, pela campanha dos 1000 batismos na praia. Amém? Abra mão de uma refeição, café, almoço ou janta. Nós vamos jejuar essa semana. Jejue pelos batismos dos 1000, jejue pela pessoa que você quer ganhar para Jesus. Faça os estudos com ele 2 vezes na semana. Em 2 semanas você já faz o estudo todo. Mas ore também pela sua família, ore pelas suas necessidades, ore pelas suas dores, ore pelas suas cavernas, ore por suas depressões, ore e diga: Deus, vem com o teu poder. Quando Davi está lá naquela caverna, ele fala: cara, é o fim, eu estou ferrado. Pô, cara, o mundo caiu na minha cabeça. Pô, não vai ter mais jeito, cara. Olha só a situação da minha família, olha a situação do meu filho, olha a situação do meu casamento, olha a situação financeira. Caramba, mas aí ele começa a escrever isso, e aí ele faz uma segunda fase do seu salmo, dizendo: ei, Senhor, Tu és o meu refúgio. Vem, Senhor, em Ti confio para me livrar do tentador. Davi está dizendo na caverna: aprendi a lição, Senhor. Entrei na caverna 1, sairei daqui outro. Deus está dizendo para você que, independente da tua caverna, Ele tem um plano melhor. Escreve o teu salmo. Amém? Escreve o teu salmo. Mas talvez alguém aqui diga: pastor, eu queria viver essa vida de conexão com Deus. Eu queria essa vida de intimidade com Deus. Eu queria essa vida de proximidade com o Senhor. Eu queria ter essa paz de Deus na minha vida, pastor. Eu queria esse refrigério de Deus na minha história, pastor. Que tal fazer isso hoje? Que tal curvar a sua cabeça agora e clamar ao Senhor e falar: Senhor, Tu és o meu refúgio, vem em meu socorro, muda a minha história, seja Senhor da minha vida. Aonde você está, eu queria te pedir agora que você curvasse a sua cabeça. E se você quer começar uma nova vida com Cristo, uma nova etapa de fé, se você quer que o Espírito Santo domine a sua vida, se você quer pegar suas cavernas e falar: Deus, elimina as minhas cavernas. Se você quer andar com o Senhor de verdade, repita comigo uma simples oração. Ninguém precisa ouvir. Aonde você está, diga comigo assim no seu coração: Senhor, Tu és o meu refúgio,
Eu não aceito domínio sobre a minha vida de nenhuma caverna. Muda a minha vida, muda a minha história. Senhor, perdoa os meus pecados. Senhor, me perdoa nos momentos que eu tentei resolver por mim mesmo. Senhor, me faz entender quais são os teus planos. Senhor, por favor, me mostra como estar no centro da tua vontade. Senhor, vai limpando meu coração de toda amargura, trauma, ressentimento, negativismo. Senhor, eu quero a esperança da fé reinando no meu coração e na minha vida. Eu me entrego ao Senhor no nome de Jesus. Amém.